O distanciamento entre o presidente Lula e o governo de Nicolás Maduro nunca esteve maior. O Itamaraty monitora há dias as manifestações que partem da capital Caracas. Inicialmente, a diplomacia brasileira cogitou não responder às provocações. A ideia era esperar a poeira baixar para que as relações entre os dois países seguissem. Mas a gota d'água foi uma publicação feita na quinta-feira pela polícia venezuelana. E veio depois que o Itamaraty publicou uma nota chamando de ofensiva uma postagem que a Polícia Nacional da Venezuela fez nas redes sociais. A montagem tinha uma imagem borrada do presidente Lula com a seguinte frase, abre aspas, quem se mete com a Venezuela se dá mal, fecha aspas. Fala pessoal, tudo bem? Dia a dia brasileiro trazendo uma notícia quentinha para vocês. Mas antes de continuar, não esquece de seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma notícia. Agora, fiquem com o vídeo. O Itamaraty reagiu a uma postagem da polícia comandada pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com tom de ameaça ao presidente Lula. O distanciamento entre o presidente Lula e o governo de Nicolás Maduro nunca esteve maior. O Itamaraty monitora há dias as manifestações que partem da capital Caracas. Inicialmente, a diplomacia brasileira cogitou não responder às provocações. A ideia era esperar a poeira baixar para que as relações entre os dois países seguissem. Mas a gota d'água foi uma publicação feita na quinta-feira pela polícia venezuelana. A Força de Segurança de Maduro divulgou uma montagem com a silhueta de Lula em frente à bandeira brasileira. A postagem acompanhava a frase: quem se mete com a Venezuela se dá mal. Nesta sexta-feira, em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que recebeu com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e aos seus símbolos nacionais, e criticou o governo de Maduro, sem citar o nome do presidente, por ataques pessoais e escaladas retóricas em substituição aos canais políticos e diplomáticos. A relação entre os dois países se deteriorou diante da falta de transparência no processo eleitoral venezuelano e a não apresentação das atas que certificassem a vitória de Maduro. O assessor de Lula para assuntos internacionais relembrou as tratativas com o governo Maduro em uma audiência na Câmara nesta semana. Ele disse assim, as atas serão publicadas como nos próximos dias, 2 ou 3 dias, não se me lembra exatamente a expressão, como sempre ocorre. Isso foi o que ele disse, e não ocorreu. A crise se agravou após o Brasil barrar a entrada da Venezuela como o país parceiro dos BRICS. Em resposta, Maduro convocou o embaixador venezuelano no Brasil para consultas, um sinal de reprimenda na diplomacia. Hoje, o perfil oficial da polícia de Maduro apagou a postagem com a silhueta do presidente Lula. Após essa reportagem, o Brasil soltou uma nota que veio direto do Ministério das Relações Exteriores. Essa nota fala de manifestações de autoridades venezuelanas sobre o Brasil. Agora fiquem com a notícia. É breaking news. A gente não abriu o jornal falando de uma nota do governo brasileiro? Pois é, conseguimos a nota, ainda não foi publicada, mas já conseguimos a nota e a gente lê na íntegra aqui para vocês. Vamos lá. É uma nota que sai pelo Palácio do Itamaraty, ou seja, pelo Ministério das Relações Exteriores, e diz o seguinte: manifestações de autoridades venezuelanas sobre o Brasil. O governo brasileiro constata com surpresa o tom ofensivo adotado por manifestações de autoridades venezuelanas em relação ao Brasil e aos seus símbolos nacionais. Olha a história da bandeira. A opção por ataques pessoais e escaladas retóricas em substituição aos canais políticos e diplomáticos não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo. E continua a nota. O Brasil sempre teve muito apreço ao princípio da não intervenção e respeita plenamente a soberania de cada país, em especial a dos seus vizinhos. O interesse do governo brasileiro sobre o processo eleitoral venezuelano decorre, entre outros fatores,
da condição de testemunha dos acordos de Barbados, para o qual foi convidado, prestem atenção nessa palavra, assim como para o acompanhamento do pleito de 28 de julho, a disputa presidencial. O governo brasileiro segue convicto de que parcerias devem ser baseadas no diálogo franco, no respeito às diferenças e no entendimento mútuo. Já chamo para cá Renata Varandas e Yuri Pita para a gente destrinchar essa nota. Importante, como trouxemos aqui, referência aos símbolos nacionais, não personificação, não citou ninguém nominalmente, Maduro, nem ninguém. E falando o seguinte, olha só, tratamos aqui de eleição presidencial porque fomos convidados, porque somos testemunhas dos acordos de Barbados. Muito importante esses pontos, né, Yuri e Renata? O primeiro ou o Yuri vai? Vai, por favor, Renata. Não, Débora, a nota veio exatamente como você disse que ela viria, né? Muito equilibrada, com as palavras muito bem dosadas. Agora, o que parece, o que dá a entender é que, na verdade, o Brasil está provando do seu próprio veneno, porque o Brasil está tendo que se manifestar, fazer uma nota falando de símbolos nacionais, respeito aos nossos símbolos nacionais, falando de ataques pessoais, que essa maneira não corresponde à forma respeitosa que o governo trata a Venezuela, que o governo brasileiro respeita plenamente a soberania. Tudo isso está correto, está ok, e é exatamente essa a posição do Brasil. Só que a gente tem que lembrar que nós passamos quanto tempo reafirmando o governo de Nicolás Maduro. O presidente Lula chegou a relativizar uma vez, numa entrevista, democracia em relação à Venezuela. Quando perguntaram para ele se a Venezuela era uma democracia, e ele disse que democracia era uma ideia relativa, e que a gente sabe que não é, e que o próprio presidente Lula também não defende isso, que ele também sabe que não é. Então agora o governo está tendo que contornar uma situação que, na verdade, foi adubada o tempo inteiro pelo próprio governo brasileiro, porque o tempo inteiro o governo brasileiro tratou Nicolás Maduro estendendo um tapete vermelho para ele poder passar, e ele sempre foi muito bem recebido. Agora está tendo que lidar com isso. E aí, pessoal, o que vocês acham disso tudo? O Brasil mimou demais a Venezuela durante esse tempo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia, compartilha o vídeo com um amigo e deixa o like para ajudar o canal. Até a próxima com mais uma notícia.